Bom dia, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos fazer essa live aqui rapidinho. Temos várias provas hoje, tá? 4 provas pelo menos, não sei se tem mais aí pelas cidades de vocês. E a minha ideia é passar algumas dicas que eu concentrei já ao longo de outras lives, mas de uma maneira rápida, e que vocês possam utilizar um pouco hoje, tá? A gente vai falar muito mais de mentalidade do que de método, mas tem as duas coisas, eu acho que elas bem concatenadas, vocês conseguem fazer uma boa prova, ou pelo menos melhorar o que vocês já fariam, tá? Melhorar o que vocês já fariam. A live vai ficar salva, vocês podem assistir depois, eu não sei se a prova de vocês é de manhã ou de tarde, mas ela pode ser aplicada para qualquer prova. Inclusive, a gente vai gravar um vídeo aqui para colocar no YouTube sobre ela. Então, se às vezes eu não olhar para vocês, é porque eu estou olhando para outra câmera aqui do lado. Beleza? Vamos, inclusive, colocar um pouco mais para cá. Isso. Bem, a primeira coisa que se tem que entender sobre quem vai fazer uma prova no dia, né? A gente não está falando aqui de semana de preparação ou de meses de preparação. Está falando aqui no dia da prova. Então, adianta estudar mais do que você já estudou ao longo da preparação? Eu falo de modo bem categórico, não. Adalberto, nem revisar, não. Já foi-se o tempo, tá? Se você não estudou o suficiente, não vai... E a gente está pensando a diferença entre reprovação e aprovação. Não é a diferença entre a pessoa ser reprovada por 30 questões ou por 29, tá? Então, não vai adiantar. Sendo que, falando nessa diferença, e é isso que eu quero que vocês peguem logo logo de primeira, é que eu sou plenamente certo disso, tá? Não é invenção. O estudo de véspera no dia da prova, ele nunca vai fazer você aprovar, nunca, tá? O que faz você aprovar é o estudo anterior, porém ele pode te fazer reprovar. Como? Cansando e jogando por terra tudo que você preparou. O que é que vale mais a pena? Você conservar o que você viu por 3, 4, 5, 6 meses? Ou você arriscar, porque ninguém sabe que vai cair na prova, querer rever tudo ali ao mesmo tempo e acabar cansando o seu cérebro. Então, há uma possibilidade, uma probabilidade muito maior de você cansando o seu cérebro, você aumentar as chances de reprovação do que de aprovação. Então, vesperíssima, né, digamos assim, de prova, não é o momento de se estudar. Adalberto, é momento de fazer o quê? É momento de você se concentrar. São coisas diferentes, tá? Mais um máximo, tá? Estudo de véspera de prova, quando eu digo é no dia, a gente está falando do dia da prova. Lá é para você ver no dia da prova, essa aqui. Estudo de véspera não momentos de véspera da prova é para você se concentrar. Do que você precisa para fazer uma prova, pessoal? Do que você precisa para fazer uma prova? Você precisa só de 3 coisas, tá? 3 coisas. Você precisa de memória, para você poder lembrar as coisas. Você precisa de descanso, justamente para atuar na memória. E você precisa de uma caneta. São as únicas 3 coisas que você precisa. Então, se você se concentrar em ter essas 3 coisas, muita gente esquece. Até na caneta, né? Ou se a caneta é azul ou preta. Mas se você se concentrar nessas 3 coisas e deixar de lado todo o restante, você consegue gastar sua energia, sua força de vontade nas coisas que são mais importantes neste dia. A maior parte da live vai ser de mentalidade, a gente fala sobre o método no final dela, do que você pode fazer. Mas, galera, pense comigo, você se preparou ou vem se preparando aí
por meses para um dia. O dia que você se sente bem se preparando é esse. O dia mais importante da sua preparação não é o dia que você vai lendo, estudando. Sendo que para esses dias, muitas vezes, você fica super organizado, super concentrado. A minha água tem que estar aqui. O meu cronômetro, né? Tem gente que faz com cronômetro. Eu vou ver aqui, vou ter todos os meus marca-textos na mão, gastando energia com coisas que não necessariamente vão te alavancar a pontuação. E no dia da prova, a pessoa se desconcentra totalmente. Claro que pega ansiedade, claro que pega fatores extras, sendo que ela não faz nenhum esforço para de fato se concentrar, sabendo que aquele é o ponto alto da preparação dela. É o ponto alto. Se é o ponto alto, qualquer coisa que é muito importante para a gente precisa se sacrificar um pouco. Tudo bem? Então, eu falei, o que a gente precisa? Caneta de descanso de memória. Precisa de outra coisa? Não. Por exemplo, a gente precisa. A gente acorda, conversa ali com eventuais concurseiros do hotel e tudo mais. Precisa gastar energia nisso. Precisa, e aqui eu vou ser o chato, tá? Precisa ser aquela pessoa super tranquila. Não estou nem para essa prova. Mais uma prova. Não é mais uma prova. É a prova que você quer passar. Se você não quisesse passar, você não faria. Encare com seriedade o que você está fazendo. Ou você vai jogar um pouco de chance que você tem só porque você não está levando com seriedade. Tem que ser sério. Eu sempre fui uma pessoa muito brincalhona. Vocês percebem aqui, né? Às vezes pelo jeito que eu falo. Sempre fui muito brincalhão. Agora, em dia de prova, bicho, o pessoal nem me reconhecia. Eu passei a minha vida fazendo prova. Inclusive, oriento as outras pessoas a fazer prova hoje. Então, nos dias de prova, antes da prova, não falava com ninguém. Alberto, mas por que precisa ser tão exagerado? Não, é porque se você avaliar de modo lógico, eu falar um pouco com as pessoas poderia tirar minha atenção, poderia tirar minha concentração, porque eu não controlo o que elas vão falar. Eu só controlo o que eu vou falar. Eu não controlo muito o que eu penso, né? Então às vezes pode vir uns pensamentos ruins, mas imagina o que as outras pessoas pensam. Aí eu vou deixar a minha mente aberta, aí vem a concentração. Eu vou deixar a minha mente aberta para esse não inimigo, tá? Muita gente é amigo. Aí que não... Vocês não têm que fazer essa relação. As pessoas não querem me atrapalhar, mas elas têm a maneira delas. Eu tinha a minha, no caso, era extrema concentração desde o café da manhã. Tá? Às vezes, quando eu conseguia acordar cedo, como hoje, eu iria tomar café da manhã logo, para digerir, né? Para não ficar digerindo na hora da prova. É porque tudo, gente... Pensem. Todo mundo tem mais ou menos a mesma quantidade de energia para se gastar. Pensando, comendo, jogando. Mais ou menos isso. Se você gasta energia fazendo outras coisas, essa energia vai diminuir para a hora lá. Então, você não vai fazer a prova na sua capacidade máxima. E eu queria fazer a prova na minha capacidade máxima. Eu queria não passar se eu não soubesse o conteúdo. Era só o que eu queria. Pronto, beleza. Não é para passar? É porque eu não sei o conteúdo. Porque se eu souber, eu quero acertar. E para isso acontecer, quantas vezes você já viu assim, caraca, como é que eu não lembrei disso na prova? Como é que eu não lembrei? Eu estudei. Eu tinha estudado isso daqui. Como é que eu cheguei ali, bati o olho e não lembrei? Energia estava mais baixa. Ou pelo menos não estava no máximo que ela poderia estar. Tá? Então, a concentração fundamental, antissocial, pode chamar o que você quiser. Quando passar a prova, aí você volta ao seu normal tranquilamente. Eu ainda não voltava totalmente, né? Porque eu ficava tão concentrado que eu ainda ia querer ver. Logo depois da prova eu ia querer ver coisas que caíram na prova. Porque aquela memória ficava mais fixa, né? Aquela raiva que eu sentia se eu eventualmente errasse uma questão. Aquilo ali era tão chato que eu ia conseguir fixar aquele conteúdo melhor, não precisaria voltar tanto para ele nas provas futuras, tá? Então, concentração extremamente importante. E aí, você
aparenta estar descansando, que é você não ter contato com o estudo, não ter muito contato com gente e tudo mais, mas você vai estar se concentrando para que a sua memória venha o mais plena possível. Roberto, eu vou esquecer coisas na hora da prova? Vai, mas você sempre tem que tentar diminuir esse esquecimento, sempre diminuir, tá? Todo mundo vai ter o seu comportamento, mas tente ficar no rol daqueles que se comportam de uma maneira mais apta a refletir o conhecimento deles na prova. Tem gente que vai se comportar de uma maneira a não refletir. Adalberto, essa pessoa não vai passar necessariamente? Não, ela pode passar. Não há algo categórico sobre isso. Porém, a possibilidade é menor. E a gente sempre em concurso, a gente tem que trabalhar com probabilidade e possibilidade. Por que a gente não estuda todo o edital lá nos nossos alunos, né? Espero que alguns aqui sejam, que estão acordados. Por que a gente não estuda todos os conteúdos? Porque a gente vai trabalhar com as probabilidades. Probabilidades. A probabilidade é menor. A possibilidade ou existe ou não existe. Mas a probabilidade é maior de uma pessoa que não se comporta não refletir o conhecimento dela àquela hora da prova. Eu quero que os meus alunos reflitam o máximo. Tá? Então, sempre baseiem os seus comportamentos pela regra, não pela exceção. O que é mais fácil? Uma pessoa que chega lá e fica, mas é porque me ajuda a tranquilizar e tudo mais, e aí eu fico mais tranquilo na hora da prova. Eu tenho certeza que a tranquilidade na hora da prova, ela foge na primeira questão maluca que você olhar e caraca, eu sei nem para onde vai isso aqui. Ela foge. E aí você vai eventualmente lembrar de, poxa vida, ou então alguém falar alguma besteira e você, caraca, eu não tinha pensado nisso. Eu não estudei esse conteúdo aqui. E aí você começa você tem que estar extremamente concentrado. O seu cérebro isolado hermeticamente para nada entrar. Só vai sair coisa dele. Só vai sair conhecimento, pensamento. Nada pode entrar naquele momento. Se você deixar ele um pouquinho aberto, é igual a defesa de uma cidade, de uma coisa. Deixa a muralha um pouquinho aberta, vai entrar coisas e ele vai ter que deslocar forças para combater aquilo ali, consequentemente vai ficar mais frágil e você tem que estar muito forte na hora da sua prova. Ok? Então, quanto à mentalidade, é isso. Quem chegou agora, ou quem, enfim, pode voltar ao vídeo depois para ver o que a gente falou. Quanto a método, primeira coisa que você tem que sempre botar na sua cabeça. São duas coisas, tá? Mas a primeira é, você não pode errar questões fáceis. Você não pode errar questões fáceis. Todo o seu jeito de fazer prova tem que ser direcionado a não errar questões fáceis. Adalberto, por quê? Porque as questões fáceis, não somente você vai gastar menos tempo para acertar, como também são elas que definem sua aprovação e sua reprovação. Porque às vezes você acerta várias questões difíceis na sua prova e não passa, porque você errou fácil. Tá? Adalberto, mas eu já acertei todas as questões fáceis e não passei. Porque a gente também não pode contar com errar, e é fator sorte, tá? Mas o que é mais fácil? A gente ter feito o nosso estudo, a nossa preparação para acertar as questões fáceis ou para acertar as questões difíceis? Para acertar as questões fáceis. Então, a sua preparação foi feita para isso. Você vai chegar na prova e vai se preocupar primeiro com isso. Roberto, não, vou começar pelo fim da prova, porque foi a matéria que eu estudei menos. Não, gente. Por que não? Simplesmente porque a nossa memória de curto prazo, o pessoal acha que é assim. A memória de curto prazo, se eu estudar na manhã de hoje, eu vou lembrar. Mas se eu estudar ontem, eu não vou lembrar. Não é assim que funciona. Inclusive, de ontem para hoje, você dormiu, né? Então, você fatalmente vai lembrar de mais coisas. A memória de curto prazo, ela envolve ali os últimos dias. Então, você vai ainda lembrar no final da prova, em tese, daquela matéria de legislação local que você viu nos últimos dias. Qual é o problema de começar pela legislação local? Tá? Eu nunca começava. Eu estudava ela perto da prova. Agora, eu não começava. Por quê, pessoal? Por que a gente não começa pela legislação local numa prova?
ou para uma matéria muito diferente. Se é algo que você não está habituado, a probabilidade de você não acertar essa questão já começa de quanto? Menos de 50% não, na verdade não. Mas com probabilidade menor do que você acertar as provas do começo, né? Que você já tem mais habitualidade. Sendo que você vai gastar o seu melhor período, não se engane, o seu melhor período de aproveitamento de prova é o começo dela. Por quê? Porque você está mais descansado. O começo da prova é como se começasse a batalha, aí você, agora eu abri e agora vamos partir para cima, vamos encarar. E aí, normalmente, você no começo está mais descansado, obviamente, e aí vai matar boa parte das questões com uma probabilidade maior de acertar. Pensem comigo. Você olhou, bateu o olho na questão, sabe o conhecimento, você vai gastar, sabe o conteúdo daquilo ali, você vai gastar pouco tempo para resolver, consequentemente vai conseguir avançar mais rapidamente, consequentemente você vai trabalhar duas coisas bacanas, né? Acertar mais questões, avançar mais rapidamente. O que é que vai acontecer ao longo do tempo? Vai acontecer 3 coisas. Tá? Ao longo da sua prova vão acontecer 3 coisas. Aqui a gente está falando da caneta, né? Falamos de descanso, memória, agora falando da caneta, né? Como fazer a prova. Vão acontecer 3 coisas. Primeiro, você vai estar se cansando mais. Naturalmente, sua energia está sendo toda depositada ali. Cansaço maior, pensamento flui pior, tá? Segunda coisa, o seu lado racional ele vai estar aparecendo muito mais. Por quê? Porque você está pensando muito. Quando a gente bate o olho em alguma coisa, qual é a primeira sensação que a gente tem? O primeiro pensamento é um pensamento oriundo do irracional. A gente não conseguiu refletir sobre aquilo ali. Se eu olho para o meu lado e vejo uma garrafa de gin, eu olho, poxa, a pessoa, eu identifico garrafa de gin, mas o primeiro pensamento, ele não é racional. Aí depois eu vejo, essa garrafa de gin eu comprei lá na Rússia, não sei o que. Você começa a refletir racionalmente sobre isso aqui. Quando você bate o olho numa questão, se a resposta vier rápida é porque foi o seu inconsciente, e isso é ótimo, tá? Isso é ótimo. Se você não tiver lido errado a questão, fatalmente ela vai estar correta. Se você não acerta a questão de primeiro, aí o seu racional vai começar a bater. E o seu racional começar a bater, você vai provavelmente demorar mais, porque o nosso racional é mais demorado. Então, quanto mais tempo, é bem interessante isso, quanto mais tempo você demora a fazer uma questão, mais tempo você tende a demorar. Quanto menos tempo você demora a fazer uma questão, mas a segunda opção não faz sentido. Quanto mais tempo a gente demora a fazer uma questão, mais tempo a gente demora, porque a gente começa a pensar muito, tá? E aí vários pensamentos vêm à tona e aquilo vai causando confusão. Então, primeiras leituras é para matar questões fáceis. Bateu o olho de primeira, não viu a resposta, pule. Adalberto, eu estou pulando muito, não tem problema. Adalberto, eu pulei a prova de civil inteira da minha prova, 10 questões, não tem problema. Você aí entra a parte da mentalidade no meio da prova. Se você está pulando muito, não tem o que você fazer naquele momento. Vão ser 2 possibilidades. Ou você não estudou bem a matéria, vai fazer o que naquele momento? Nada. Ou a prova é questões muito difíceis. O que você não pode fazer nada naquele momento, mas fatalmente os outros estarão sentindo. E aí o modo como você lidar com essa frustração de não saber se a prova ser difícil é que vai definir. Os outros devem estar sentindo também a mesma dificuldade, mas você vai simplesmente ignorar. Galera, eu ignorava total. Isso é jeito de fazer prova. Você não tem que pensar assim, fiz uma questão, não sei, pulei. Fiz a segunda questão, essa eu não posso pular de novo, eu tenho que pensar mais um pouco. Aí pensa mais um pouco, ainda continuo não sabendo. A terceira, não, pulei 2 já, não é possível, essa eu não posso pular. Assim que você empanca em algo que você não está controlando. Teve uma prova de FUTJ de São Paulo, que foram, as 5 primeiras questões da prova foram absurdas. As outras 5 bem fáceis, mas olha o tempo que a pessoa gastou nas 5 primeiras. E a pontuação era a mesma para elas. Tá?
Então, não é questões fáceis. E aí, eu falei, né? 3 coisas vão acontecendo. Você vai cansando, o seu pensamento vai ficando pior e você vai aumentando, você vai avançando na prova, né? São 3 coisas. Avançar na prova, pensamento pior e cansaço maior. Independentemente do tamanho que a prova tiver, independentemente do tamanho. Ah, minha prova tem 20 páginas. Ótimo. Ah, minha prova tem 50. Ótimo também. O jeito de fazer é o mesmo. É exatamente o mesmo jeito de fazer. Qual vai ser a diferença, Adalberto? Vai sobrar menos tempo para você repensar as questões difíceis numa prova longa. Só isso. Sendo que acertar as questões difíceis já era mais difícil. Então o seu prejuízo vai ser mínimo. Se você fizer a prova desse jeito. A prova tinha 50 questões. Não controlei bem o tempo de prova. Culpa sua. Se você fizer do jeito que eu estou falando aqui, você conseguiria controlar. Ah, mas não deu, mas aí teve umas questões que eu não consegui passar para o gabarito. Se você fizer desse jeito, o que não deu de passar para o gabarito era o que já era muito difícil. Tá errado, tá? Tá errado, mas ainda assim seria um erro menor. Se você se você ficar só nas fáceis, ficar pensando só nas fáceis, sei lá, matou 40 questões. Pouco para o que você queria. Mas você vai garantir que você não chegasse no final da prova, que às vezes tem questões muito bobas, sem tempo para fazer e errasse essas. Tá? Então, prova de 20 páginas, prova de 50 páginas, mesma maneira de fazer. E aí, se é a mesma maneira de fazer, independentemente do tamanho dela, você concorda comigo que você pode treinar isso? Agora não dá mais, mas para os próximos faça. Treine nos simulados, tá bem? Então, questão fácil, a gente vai matar rápido. E a gente vai avançar. E aí, à medida que o tempo vai passando, a gente vai cansando. E a gente vai finalizar a primeira leitura de prova. Na primeira leitura de prova, a gente vai ter matado todas as questões que a gente considerava fáceis. Pode ter mais alguma, Roberto? Pode. Mas a grandíssima maioria você já matou. Aí você vai para a segunda leitura. As pessoas se enganam, às vezes. A segunda leitura, ela não é lenta, tá, galera? Ela não é lenta. Porque a leitura lenta é quando você marca o gabarito e aí vai e fica querendo ficar um tempo na prova ainda. E aí você lê de forma bem lenta. Mas a segunda leitura de prova, ela é intermediária em relação à primeira. A primeira é mais rápida, porque você vai matar as questões fáceis. A segunda lenta, você prestando atenção no português e tentando matar outras questões que você circulou. Às vezes eliminou 3 itens, está em dúvida entre 2 e tudo mais. O português, por que eu estou falando português? Porque às vezes pode ter passado uma questão naquela primeira leitura, você leu rápido, ou às vezes um pouco desatento, e esqueceu um não, um sempre, um nunca. Se você não leu isso daí, se torna aquele item certo ou errado, aí você muda a alternativa que você marcou de primeira. Mas se você não está vendo isso e você, não, essa daqui, não faça isso, por favor. Essa daqui está muito fácil. Vou mudar. Ou então, essa daqui tá meio mal escrita. E essa daqui parece que tá tão bem escrita. Galera, não confie nisso. Isso aí é o teu cérebro te sabotando. Por quê? Porque ele está cansado. E aí, eu lembro do que eu falei que acontecia, né? A prova vai avançando, o seu cansaço vai aumentando, o seu cérebro vai... o seu cansaço vai aumentando, o seu racional vai cansando e a prova vai passando. Então, na segunda leitura, o seu racional está imperando, ou seja, está vindo um monte de informação. O seu racional está imperando, sendo que você está mais cansado, você tem uma capacidade de julgamento pior. Se você não viu nada errado no item, tinha visto tudo certinho na primeira, continuou sem ver na segunda, sendo que aí surgiu uma pulguinha ali, será que não é essa? Provavelmente esse pensamento está errado, tá? Por isso que eu peço para ver só o português em questões que você já marcou, fez a segunda leitura, ali no máximo até está faltando 1 hora antes da prova. Alberto, não vai dar tempo de eu ver as que eu estava em dúvida. Ok, foque só nas que você já marcou, certifique de que você não deixou passar nenhuma por causa desses
falhas no português, né? Não ter visto um outro trecho que estava lá e você não viu. Se certifique, passe para o gabarito. Garanta as questões fáceis, as questões que você já marcou com uma razoável certeza. Garantido, tirou isso da sua cabeça. Tirou. Por quê? Isso aqui é para não chegar ali no final da prova, você está revisando a prova. Não é essa. Aí muda. Gente, é estatístico, tá? Todo mundo que muda, estatística certa. Todo mundo que muda a resposta da prova tende a errar mais do que acertar. O problema é que tem gente que é muito otimista e diz assim, mas eu errei e acertei. Pô, mas não pense nas que errou, nas que mudou e errou, tá? Então, batata, não mude, tá? Para tirar as ferramentas para você não mudar, você já marca. E aí vão ficar vários itens para você trabalhar por fim. E aí, mais uma vez, vem o tamanho da prova. Se a prova estiver muito longa, depois dessa segunda leitura, você vai ter, depois dessa marcação de gabarito, você vai estar 10 minutos. Tá tentando fazer alguma coisa? Pouquíssimo, né? Marcar D de Deus em todas as que você não marcou ainda. A de aprovação, C de Cristo, tá? A, C, O, D sempre. Caso você tenha lido de maneira rápida, vai sobrar mais tempo. E aí você pode contar itens, que é uma maneira de estudar. Não vou falar aqui, tá? Porque é algo que precisa de treinamento. Mas você também pode voltar com calma para essas questões que você... Com calma. E aí, às vezes, está faltando 1 hora. Você volta com calma e aí vai pensar. Ciente de 2 coisas. Primeiro, o pensamento vai estar muito ruim. Por quê? Porque você está cansado. Caraca, 4 horas e pouco de prova. Tá? Segundo, você errar aquela questão vai ser o mais comum. Então, se tire a pressão. Tá? Se tire a pressão. Tente pensar de modo mais tranquilo. A sua concentração ela tem que estar concentrada. Concentrada. Não é um pleonasmo. Ela tem que estar muito bem... Ela tem que ser direcionada para o início da prova. O início da prova. Para o fim da prova, você vai perdendo esse controle. Tá bem? Então, é isso. Acho que é isso. Deixa eu encerrar aqui o vídeo. É isso, pessoal. Valeu. Deixa eu encerrar aqui o vídeo do YouTube. E agora falar com vocês, não sei quem vai fazer prova hoje, tá? Desejar uma ótima prova. A gente tem PGRN, tem PGE São Paulo, tem TJ Santa Catarina e tem PC Pernambuco, tá? Todo mundo que vai fazer a prova hoje, assistam. O vídeo deve ter uma meia hora, uns 20 e poucos minutos. Assistam, vai para o YouTube, tá bom? E é isso. Ipé e João Pessoa, ótimo, minha terrinha. Uma boa prova, Caio, uma boa prova. Galera, sempre botem na mão de Deus, né? Quem acredita. Mas é a primeira coisa. E a segunda, sempre pensem que você está concorrendo, você não é especial, tá? Você não vai chegar e vai naturalmente fazer uma prova diferentezão de todos. Então você nem precisava disso, nem precisava dessas dicas. Tá? Agora você pode se fazer especial fazendo o que todo mundo faz de maneira diferente. Porque se a gente faz o que todo mundo faz, do jeito que todo mundo faz, a gente tem até o resultado que todo mundo tem. A gente não vai mudar muita coisa disso daí. Então a gente tem que tentar identificar a melhor maneira de tentar se tornar diferenciado. Tá? Um pouco das coisas que eu tenho que passar aqui para vocês. Beleza? Um abraço, viu? Um bom domingo e até a próxima. Tchau, tchau.